Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Cesso, estudante de psicologia. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi o meu quinto semestre em uma universidade particular. Gente, é uma alegria muito grande estar voltando a gravar o vídeo por aqui. Porque, nossa, esse último semestre foi tão corrido que eu sobrevivi e é uma honra estar vindo aqui contar pra vocês, mas também é o motivo pelo qual eu fiquei bem sumida aqui do YouTube. Mas eu estou de volta oficialmente para gravar mais vídeos pra vocês. Se Deus quiser, eu vou conseguir gravar muito mais. E nada mais justo do que voltar contando como foi toda essa minha experiência nesse quinto semestre. Porque eu ouvi isso de alguns colegas mais velhos, veteranos, e também da coordenadora do meu curso, né, que o estudante de psicologia que sobreviveu ao quinto semestre, ele quer fazer psicologia mesmo, né, onde você decide, onde o filho chora e a mãe não vê. Foi um semestre muito diferente e aí eu tô bem animada pra contar pra vocês. Bom, se você me segue lá pelo Instagram, você já viu tudo isso, porque eu já fui contando por lá, pelos stories, pelas publicações. Então, se você ainda não me segue, eu te convido a ir lá, seguir o meu Instagram, conhecer um pouquinho do meu dia a dia e da vida ordinária que eu coloco por lá, né? Vou compartilhando com vocês. Mas sem mais enrolação, vamos lá. Eu estudo na faculdade Unip, né, na Universidade Paulista, mais conhecida como Unip, no campus de São José dos Campos. Nós tivemos 8 matérias, sendo uma matéria estágio, 3 matérias presenciais e 4 matérias online. Então, como de costume, eu vou começar pelas matérias online, tá bom? Metodologia do trabalho acadêmico. Gente, essa matéria foi ABNT pura. Então foi onde a gente entendeu a diferença de resenha para resumo, para iniciação científica, fichamento, entre artigo científico, entre coisas assim, justamente para treinar para o 7º semestre, que é o 4º ano do curso, né? Então agora, eu tô gravando esse vídeo em julho de 2024, então eu tô indo para o 6º semestre. Quando eu estiver indo para o 7º semestre, vai abrir a possibilidade de fazer iniciação científica, né? Então, essa matéria de metodologia do trabalho acadêmico foi já preparando para essa disciplina, caso, né, eu sinta interesse, caso os alunos sintam interesse realmente em fazê-lo, e também para o trabalho de conclusão do curso, né, o famoso TCC. Então, a gente já está se preparando para isso. Psicologia comunitária. Bom, essa matéria, gente, pareceu muito com outras matérias que eu tive no 4º semestre, que foi temas em psicologia social e psicologia socio-interacionista. Por que pareceu tanto assim? Porque usou os mesmos autores, né, discutiu-se os mesmos textos praticamente, então foi bem semelhante. E essas duas matérias que eu mencionei foram matérias que eu tive presenciais, então realmente, assim, foi bem repetido essa parte, né? Aqui, o que eu percebi de diferente é que nessa matéria se refletiu bem sobre os autores mesmo, e menos sobre as temáticas, né? Então, nos outros era literalmente, né, temas em psicologia social. Então se refletiu sobre esses temas, o que se trata, e enfim. E agora, nessa visão muito mais do autor em si. Comportamento humano nas organizações. Começamos a falar sobre psicologia organizacional. Sim, se você gosta de psicologia organizacional, você vai poder ver isso, mas infelizmente foi uma matéria online, né? Poderia ter sido uma matéria presencial, mas quem sabe nos próximos, eu não lembro do 7º semestre, quais são as matérias, qual é a grade curricular. Então, quem sabe nos próximos, talvez no próximo ano, se trate melhor dessa matéria presencialmente. Mas tudo bem, assim, foi uma matéria que tiveram as aulas, tiveram os materiais e tudo mais, mas houve uma dificuldade em comum, assim, entre a turma. Por quê? A matéria online, a prova online que a gente vai fazer, você consegue fazer a prova e depois você consegue ver as que você errou e você pode refazer e corrigir os seus erros, né, consecutivamente. Só que na hora que você fazia a segunda tentativa para você poder corrigir os seus erros, as questões, elas mudavam de sequência. E aí isso complicou muita gente, inclusive a mim. Então foi uma matéria que realmente, assim, eu falei, meu Deus, eu não sei se eu aprendi, assim. Tava muito diferente das aulas, aquilo que estava sendo trabalhado na matéria online. E eu tava com muito medo dessa prova presencial. Só que a prova presencial dessa matéria foi a primeira da semana de provas e ela veio junto, né? Fizemos 2 provas no mesmo dia, ao mesmo tempo, praticamente, né? Ela veio junto com uma outra matéria que eu vou comentar mais pra frente, que foi muito difícil. E aí eu me concentrei mais nessa matéria, que ia ser muito difícil. Consequentemente, peguei exame nessa matéria de comportamento humano nas organizações. Então a prova presencial, ela tava muito diferente da prova online. E além de tudo isso, veio essas outras consequências. Então foi uma matéria que eu não fui bem.
de início, mas depois do exame deu tudo certo. Foi bom porque eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre esse assunto, que eu tinha, assim, curiosidade, mas, sei lá, não me apetece tanto. Mas eu tinha curiosidade em saber o básico e realmente deu certo, assim. Mas correu tudo bem. Educação inclusiva. Gente, essa matéria foi muito gostosa de fazer. Sério, eu acho que é porque eu gosto muito do assunto, né? O assunto me apetece, ao contrário do último que eu comentei, né? É um assunto que eu gosto bastante. Então tinha as aulas, tinha os materiais de apoio e tudo mais. E aí deu muito apoio mesmo, porque foi muito tranquilo de estudar essa matéria. As duas provas foram muito coerentes e eu consegui bem nelas. E, bom, só quero estudar mais. Eu fiquei com pena de ser uma matéria online também, porque, nossa, ia ser muito legal ter mais interação com a professora para discutir essas temáticas, né? Então, seria muito melhor se fosse presencial. Mas, tudo bem, né? Foi online e correu tudo bem. Agora, vamos para as matérias presenciais. Então, começamos aí com teoria psicanalítica. Se você gosta de psicanálise, essa é a sua hora de brilhar, porque foi esse início aí da psicanálise. Então, foi nessa matéria que a gente começou a estudar a psicanálise freudiana, né? Não é muito a minha praia, mas mesmo assim a professora conduziu de um jeito muito bom, que facilitou o estudo, que deixava muito aberto para a gente fazer perguntas e questionamentos. Afinal, é um tema muito diferente do que a gente tinha tratado mesmo, né, anteriormente, né, nos outros semestres. Se via muito psicologia social, bem influente, e behaviorismo. E aí, quando chegou a psicanálise, é bem natural que os alunos estranhem um pouco. Então, realmente, assim, alguns conceitos foram bem diferentes do que a gente já tinha visto. Mas correu tudo bem porque a professora soube conduzir isso de uma forma, né, muito mestre, né? Com muita maestria. Ela conduziu todas as aulas e as atividades e tudo mais. Tudo facilitou bastante o entendimento. E aí, a gente já começa a falar sobre trabalhos. A professora passou 2 trabalhos, né? O primeiro era pra gente pegar um filme, uma arte, uma música, uma série, alguma coisa do tipo, né, em geral assim, pra gente dar um exemplo da histeria e da neurose de Freud, que foi o que a gente começou a estudar na primeira metade do semestre. E aí depois, o segundo trabalho, foi um trabalho individual, onde a professora incentivou a gente a ler os textos de Freud, né, e aí era um fichamento com 2 capítulos de 2 opções de texto do Freud que você podia escolher. Eu escolhi O Mal-Estar da Civilização. E foi bem tranquilo de fazer, assim, era só resumir os capítulos, né, fazer um fichamento, o que já é também um treino para os trabalhos de conclusão de curso ou de iniciação científica. Análise funcional do comportamento. Essa matéria, ela seguiu muito a matéria de análise do comportamento do último semestre, né? Essa daqui é a única diferença, né? Esse funcional. E aí mudou a professora. Então seguiu naquela mesma linha do behaviorismo que a gente já estava estudando antes, que a gente já teve no 4º semestre, só que de um jeito mais aprofundado. Então muitos conceitos, né, foram revisões, foram realmente revisões, a professora repetiu alguns deles. E depois, assim, foi colocando um pouco mais de profundidade e estudando direto com o texto do Skinner. E aí isso deu bastante diferença, eu achei bem interessante essa matéria, ficou mais claro. Como eu falei, mudou a professora, então a didática também foi diferente, o que não atrapalhou nada no nosso desempenho e tudo mais, nossas explicações sobre o assunto. As provas foram bem coerentes também. Eu achei a segunda um pouco difícil, não vou negar, porque tinha que decorar um pouquinho mais de coisa, mas ainda assim foi uma prova tranquila, né? Pra quem estudou, conseguia fazer tranquilamente a prova. Se não estudou, ficasse dependendo só do que aprendeu no 4º semestre, aí ficaria mais difícil de fazer realmente. Mas pra quem se dedicou, assim, estudou e tudo mais, consegue fazer de boa essa prova, né? Técnicas de investigação da personalidade. Essa sim foi a matéria difícil que eu comentei lá atrás, no comecinho do vídeo. Essa foi a matéria, gente, mais difícil que eu já fiz na faculdade, sem dúvida alguma, né? A gente chegou a estudar o teste do Rorschach, né? Que é um teste bem popular, assim, de umas manchas pretas, né? Vocês já devem ter visto por aí. Já é sempre bem mencionado quando vai fazer avaliação psicológica de pessoas que têm traços de psicopatia e etc. Mas pode ser para qualquer pessoa, né? A gente tem essa visão mais popular, mas pode ser um teste de personalidade para qualquer pessoa, né? Então ele usa essas pranchas, né, com essas manchas pretas, e aí a pessoa vê e precisa descrever aquilo que ela enxerga nas pranchas, e isso vai dando diversos resultados e diversos índices realmente. Ele é baseado na psicanálise, então isso foi mais tranquilo de relacionar uma matéria com a outra, bem que deixou muito complicado e que a sala realmente teve bastante dificuldade. Graças a Deus eu passei, não peguei exame. Foi que
algumas aulas a gente se concentrou bastante em cálculos, né? Então a gente estava calculando os resultados do teste e tudo mais. Mas na prova caiu a interpretação daqueles resultados. E a gente acabou não treinando muito essa interpretação. E a interpretação exige muita decoreba mesmo. Claro que assim, um psicólogo normal aplicando um teste, corrigindo um teste psicológico, ele vai consultar no manual do teste todas aquelas respostas, todos aqueles significados. Isso é comum de acontecer. Mas o aluno de psicologia não tem o negócio para você constar. Então você precisa decorar muitas coisas. E aí isso dificultou bastante, porque foi um foco diferente na aula, diferentemente do que estava na prova. Mas, mesmo desafiadora, passou. É muito interessante. Eu achei muito interessante o tema, o assunto, mas infelizmente aí não teve muito tempo. Eu acho que a estrutura também da sala não facilita. A minha sala, como eu falei pra vocês, estuda à noite, então a minha sala é gigantesca. Nós somos em 70 alunos e é muita gente pra aplicar teste, né? Então não foi muito fácil, assim, de manobrar essa aplicação e tudo mais, ainda mais sendo um teste que tem todas as exigências, o tamanho da mesa, da cadeira, a pessoa tem que estar confortável e tal, tudo isso. Então, uma sala de 70 pessoas era muito difícil você ter todo esse ambiente, tudo isso. Então, sobrevivemos essa matéria, mas foi desafiador. E para finalizar, vamos para o meu primeiro estágio. Gente, que alegria! Nossa, isso é muito legal, isso é muito bom. Mas já saio, assim, quebrando um pouco as expectativas, porque o que a gente fala assim, estou fazendo estágio, o que as pessoas pensam automaticamente? Você já está atendendo pessoas. Não, gente, calma lá, ainda não é de atender pessoas. Esse estágio era um estágio de observação. A matéria se chama, né, Psicologia do Cotidiano. Então, a estrutura da aula é um pouco diferente, né? Então, enquanto as outras é bastante exposição mesmo do professor, e aí depois a gente interagia, mas era mais para fazer perguntas. Nessa aula, a gente mais dava a aula, digamos assim, que não era bem uma aula, era uma supervisão de estágio, né? A gente mais falava do que a professora em muitos momentos. Então isso foi bem interessante, bem diferente. Infelizmente ela era uma aula um pouco curta, assim, né? Era uma supervisão de estágio bem rápida, né? O que poderia ter sido até melhor, porque dava para discutir muito mais e falar muito mais. Mas foi interessante, né? A exposição da professora acontecia, mesmo assim, com pouco tempo. E aí tinha mais essas discussões e tudo mais. Aí durante as aulas, né? Durante as supervisões, as semanas, a gente tinha que entregar um relatório. Então, o total foram 10 relatórios individuais, né? Um para cada semana, como eu falei. Um relatório parcial, que a gente entregou na primeira metade do semestre. Então, fez um grupo ali de 6 pessoas. Se determinou um tema de observação, que eu já vou explicar como que foi essa observação. Se escolheu um tema dessa observação e a gente teve que fazer essa observação, né, mesmo, durante o tempo específico do estágio. Depois escreveu um relatório parcial, onde cada uma escreveu um relatório sobre o que observou, o que viu, o que analisou. E depois tudo se juntava e entregava para a professora. Depois, na segunda metade do semestre, né, já lá mais caminhando para o final mesmo, a gente tinha que juntar tudo isso, juntar as ideias, formar uma síntese e aí sim redigir um trabalho que contou como o trabalho de APS, que é o trabalho de supervisão, é o trabalho do semestre. Se você fizer faculdade na Unip, você vai ter isso em qualquer curso, inclusive. Então esse contou como esse trabalho de APS, que foi o trabalho final, e ele foi um pouco difícil de fazer, porque com essas correrias, com o meu novo trabalho, que foi o que aconteceu de grande mudança aí pra mim nesse semestre, ficava um pouco mais difícil de conciliar essas observações. Porque como que era? Você podia escolher no primeiro relatório, sorteava lá um tema. O meu caso, no meu grupo, foi observação em ambientes de alimentação. Então a gente precisava ficar cada uma, né, das 6 pessoas, cada uma 6 horas em um lugar de alimentação. Então isso por si só é bem desafiador, né? Eu imagino que para outros grupos que pegaram outros lugares mais complexos e que dependem de, sei lá, horário comercial e tudo isso, tenha sido até mais complexo mesmo, mais difícil. Mas a gente conseguia dividir esses relatórios, né? Então eu podia fazer 30 minutos em um lugar, mais 30 minutos no outro, mais 30 minutos no outro, até dar 6 horas. Então isso era um pouco desafiador, porque você tinha que sair mesmo para fazer. Mas já estamos nos acostumando realmente como que vão ser os estágios, né? E aí, o que se aprendeu no final de tudo isso, né? Que quando a gente está observando as pessoas, a gente vai escrever o que a gente está observando, né?
O primeiro relatório foi sobre isso e o último foi a mesma coisa, pra gente poder contemplar o que a gente aprendeu e enfim, observações diferentes. É que a gente, quando vai falar o que a gente está observando, a gente coloca um pouco de nós, né? Então, por exemplo, está lá uma mulher e uma criança. E aí o que a gente escreve? A mãe e o seu filho. E aí a professora ia fazendo uns questionamentos. Mas quem disse que essa é a mãe daquela criança? Né? E aí todo mundo assim, uau, é verdade, né? Porque a gente vai colocando as nossas opiniões, as nossas conclusões para aquelas pessoas que a gente estava vendo, né? Então foi um início aí pra gente começar os estágios, muito importante, muito crucial, para que a gente possa realmente começar a entender onde é a minha interpretação e onde é o que realmente está acontecendo e tudo mais. Então foi um estágio interessante, infelizmente foi muito corrido no final, porque a minha sala é muito grande, então eram muitas apresentações, muitas pessoas para falar. E aí isso complicou um pouco, assim, mas deu certo, né? No final das contas, todo mundo conseguiu entregar, todo mundo conseguiu fazer. A prova, gente, não tinha prova de NP1, que é a prova do primeira metade do semestre, né? Mas, gente do céu, eu me senti, assim, realmente num curso de humanas fazendo a prova, de verdade. Porque tinham 5 questões dissertativas e de interpretação. O que você vê nessa imagem, o que você interpreta dessa música, e era isso. E eu fiquei, nossa, gente, eu realmente me sinto num curso de humanas fazendo essa prova. Foi tranquilo de fazer, mas foi bem curioso, assim, bem interessante. Foi até um descanso, um respiro, né? Porque sempre 2 provas no mesmo dia, e a gente tinha feito uma prova difícil nesse dia, e aí depois mais essa, então foi mais tranquila essa, foi mais alívio, assim, né? Então, gente, eu já vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou longo, porque eu falei bastante, muitas coisas aconteceram, e eu acho que a tendência dos próximos vídeos é ficar cada vez melhores, porque realmente vai aumentando a quantidade de matérias, vai aumentando a quantidade de dias, porque eu não ia, né, todos os dias presencial na faculdade, e no último semestre a minha única folguinha, né, o único dia que eu não tinha aula era na sexta-feira. Então, cada dia, cada semestre, as coisas vão ficando mais complexas, mais maduras. E 60% psicóloga daqui a pouco, hein? Oficialmente 50% psicóloga falando aqui pra vocês, porque já fiz até o 5º semestre. E daqui a pouco 60%. Continue me seguindo até lá, né, gente? Vamos juntos a essa caminhada. Eu vou ficando por aqui. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Comenta um emoji de coração azul, porque azul é a cor de psicologia. Só pra saber que você ficou até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para um amigo que é fã de psicologia, assim como eu, se inscrever no canal e deixar a sua curtida para eu poder trazer mais conteúdos como esse aqui para essa delícia de canal. Então, se você ainda não conheceu esse canal, já vai lá, corre lá para você ver, para você conhecer tudo que tem por aqui. Um beijo e tchau!